Então, pessoal, continuando a nossa discussão sobre biostática, vamos falar agora da questão 3. Então, se eu não me engano, é de aprendizagem mesmo, da sessão de aprendizagem. Vamos ler um pouquinho sobre ela. Ela vira e fala assim: para realizar uma determinada experiência, primeiro, coloca-se um pouco de água em uma lata, com uma abertura na parte superior, como se pegasse uma latinha de cerveja e jogasse água lá dentro, destampada, a qual é, em seguida, aquecida, como mostra na figura 1. Tá? Depois que a água ferve e o interior da lata fica totalmente preenchido de vapor, esta é tampada e retirada do fogo. Vamos lá. Se eu coloco o gás aqui dentro, se eu coloco se eu coloco água aqui dentro e começo a aquecer, vai saindo água do estado líquido para o estado gasoso. No momento que ela entra em ebulição, começa a produzir mais gás, mais vapor de água, na verdade, no qual ele vai estar com uma alta temperatura, em torno de 100 graus Celsius, ok? E aí, na hora que ele está completamente cheio de vapor, ele vai lá e tampa essa saída e retira o fogo. Vamos parar para pensar o seguinte: se ele tampar a saída, ele vai formar um sistema hermeticamente fechado, em que vai ter uma porção de água ocupando uma certa parte dessa lata, e a outra região vai estar repleta de vapor. Beleza? De vapor d'água. Quando a lata estava aberta, ela estava em comunicação com o ambiente externo, e aí a pressão que era exercida nas paredes internas, na face interna das paredes da lata, era igual à pressão exercida na face externa. Beleza? Ok? Só que na medida que esse gás começa a resfriar, o que vai acontecer com a pressão interna? Aí a gente tinha que lembrar lá em equação fundamental dos gases, né? Que PV é igual nRT, em que a pressão é igual ao volume, a pressão vezes volume é igual ao quê? O número de moléculas vezes a constante do gás vezes a temperatura. O que a gente tinha que enxergar nessa história? Que inicialmente o volume era o mesmo, né? Vai resfriando antes de pensar na lata amassar. O volume é o mesmo. O número de moléculas que está ali no estado gasoso é o mesmo. A constante, R é uma constante. Com a redução da temperatura, porque na hora que eu tiro a chama, já tem uma tendência da temperatura diminuir. E a questão ainda fala assim: logo depois, despeja-se água fria sobre a lata e observa que ela contrai bruscamente. Na hora que ele jogou água fria, o que aconteceu? Ele diminuiu a temperatura da lata. Na hora que ele diminui a temperatura da lata, ele está diminuindo a temperatura do gás que está dentro da lata também, a pressão interna diminui. Ok? Isso faz com que a pressão interna fique menor do que a pressão externa, porque enquanto o sistema estava aberto, havia uma comunicação dos gases externa e interna, ela buscava o equilíbrio, então a pressão interna ficava igual à pressão externa. Mas no momento que ele aprisionou o gás lá dentro, criou-se dois ambientes distintos. O ambiente externo continuou sob a ação da pressão atmosférica e o ambiente interno ficou sobre as paredes internas, a face interna da parede, ficou sob a ação da pressão dos gases que estavam lá dentro. E com o resfriamento dele, a pressão foi diminuindo. Quando há diferença de pressão, o fluido tende ao quê? Deslocar, sempre do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Então, o que aconteceu? Como o gás que está externo, ele está sob uma pressão maior, exercendo uma pressão maior,
a pressão externa é maior que a pressão interna, o gás externo tende ao quê? Querer entrar nessa lata. Então, ele começa a empurrar a lata e esmaga a lata. Então, na verdade, quando uma lata esmagou toda aí, foi devido ao ar atmosférico que a pressionou e acabou esmagando essa lata. Legal? Então, com base nessas informações, é correto afirmar que na situação descrita, a contração ocorreu por quê? Letra A água fria provoca uma contração do metal das paredes? Não. Daí gera uma contração, dilatação. Ele está querendo falar de dilatação. Mas dilatação aumentaria e diminuiria o diâmetro muito pouco da lata aí, e ainda ia ser uma dilatação regular, não ia gerar esse processo de distorção da lata. A lata fica mais frágil ao ser aquecida? Não, não tem nada a ver com isso. A pressão atmosférica esmaga a lata? Sim, porque no momento que esfriou o gás interno, a pressão interna ficou menor que a pressão externa, e aí o gás externo, que seria a atmosfera, fez o quê? Tentou entrar na lata. Como tinha a parede que impedia aí, né? Ele começou a empurrar a parede, e como a lata tem essa parede frágil, ele acabou amassando essa lata toda, esmagando essa lata toda. Beleza? Foi? Então, a resposta dessa questão é a letra C. Beleza? Ok? E aí é mais uma discussão sobre pressão, sobre hidrostática aí que nós discutimos, tá? Legal, galera. Deixa eu parar a gravação aqui, então.